pessoal, tudo bem? Vamos tentar lembrar aqui um pouquinho que a gente vai querer falar. Essa matéria, né, esse assunto, nós já falamos, nós já vimos falando há algum tempo. Eu só estou aqui trazendo uma forma esquematizada como eu costumo e gosto de fazer, né, um mapa mental, né, para que a gente possa ir construindo nossos conceitos dentro de cada cabeça, né, dentro da ideia de cada um de vocês. Mas só lembrando que sistematização da assistência de enfermagem é um processo, na verdade é uma metodologia implantada pelo nosso sistema Conselho Federal, né, nosso Conselho Federal de Enfermagem, que diz, através da última norma, né, que ele trouxe, a 358, que todo local que há o trabalho profissional da enfermagem deve seguir os preceitos dessa resolução, que é a resolução da sistematização, a 358 de 2009. Tá? Só lembrando que o COFEM é o nosso órgão normatizador da profissão, então é ele que diz como que a função, o ato, né, as técnicas, procedimentos do enfermeiro, do técnico e do auxiliar devam acontecer de forma legal, tá? Bom, nessa resolução, ela deixa, talvez não muito claro, mas um pouco esclarecido para alguns, mas a verdade é que, sob o ponto de vista prático, todos os conceitos não ficam muito factíveis, né, para os alunos ou até mesmo para os enfermeiros. Parece uma coisa meio que decoreba, né? Deixa eu decorar o que é o processo de enfermagem, para que são as teorias, e aí então a gente vai estar rememorizando isso, tá? Bem, então essa resolução traz pra gente que todo o ato do enfermeiro deve ser pautado, né, com uma responsabilidade ética, legal, civil, tá? Científica, seguindo os eixos, principalmente os eixos quanto ao método, pessoas e instrumentos. Ou seja, essa sistemática, essa forma de como conduzir ou organizar os trabalhos da enfermagem, ela deve obedecer os preceitos dessa sistematização, tá? E tudo isso com vistas a quê? Ao ato do enfermeiro, ou seja, para organizar, para sistematizar, tornar de uma certa forma padrão, ou seja, reconhecida no mundo inteiro que o enfermeiro deva agir nesse modus operandi, tá? Então, no eixo métodos, né, que é como que a resolução coloca, a gente tem aí, a resolução traz pra gente que todo ato do enfermeiro, ou todo planejamento, ou toda forma de expressar, de pensar, de agir, de avaliar, deve ser pautada numa determinada linha teórica. Essa linha teórica, que são as teorias, né, as teóricas de enfermagem, Wanda Horta, que apesar do mundo não conhecê-la como, né, reconhecê-la como teorista, o Brasil foi a partir dela que o processo começou a tomar as proporções, né, o processo de enfermagem começou a tomar as proporções científicas que o mundo estava dando ao ato do enfermeiro, tá? Virginia Henderson, Callista Roy, as mais recentes, a Kolkaba, Dorothea Ora, enfim. Então, são teoristas que dão, através dos pressupostos, né, que a gente tem, elas estão sempre conduzindo, orientando ao enfermeiro a avaliar o ambiente em que vai ser organizado, planejado o cuidado. O sujeito, né, o sujeito do cuidado, o sujeito ou sujeitos, aqui também ou ambientes, que vão ser para quem a gente vai estar destinando um plano de cuidados, tá? Que a gente vai estar identificando dados e destinando um plano de cuidados. A enfermagem do cuidado, ou seja, qual a autonomia, que tipo de intervenção
que tipo de trabalho, de práticas de enfermagem eu vou conseguir exercer como enfermeiro ou como líder de uma equipe de enfermagem. E a saúde desse cuidado é que metas, né? Ou seja, que resultados, que grau de saúde no seu conceito multidimensional eu vou conseguir alcançar para esse paciente. Ainda baseado nessas linhas teóricas, então a gente estuda as teorias para que elas nos deem os pressupostos, inclusive nos guiando para tanto no processo de coleta de dados quanto no processo de diagnose, ou seja, durante toda a realização do processo de enfermagem, tá? As linhas ou o pensamento teórico, igual como para toda profissão, a teoria em enfermagem, ela dá o nosso norte, ela dá a ciência, ela dá o tom da ciência desse enfermeiro. Ela dá, por exemplo, o guia do que é ser enfermeiro. E eu acho que, assim, eu acredito que nesses momentos que nós estamos vivendo, né, hoje está muito claro o que é enfermagem e o que não é enfermagem, né? A gente não é outra profissão, a gente não quer ser outra, a gente quer que a nossa profissão seja reconhecida. Então, a primeira parte, né, o segundo item do eixo métodos é exatamente o processo de enfermagem. O processo de enfermagem, na verdade, eu costumo colocar como ato, como ser enfermeiro. O que eu faço quando eu chego num local de trabalho e preciso começar a trabalhar? Deixo de ser Ana Tereza pessoa para ser enfermeira Ana Tereza. O que eu preciso, como eu preciso me comportar, né? Diante de um determinado, dentro de um ambiente do cuidado, para um ou mais sujeitos do cuidado, dentro das minhas autonomias legais permitidas para aquele ambiente com aquele sujeito, para que eu possa gerar saúde ou conforto e bem-estar para esse sujeito que está ali sob os meus cuidados. Então, o processo de enfermagem, a partir da resolução 358, ele ganha um aspecto legal e conjuntural, vamos dizer assim, com 5 etapas propriamente ditas, exigindo aí do enfermeiro que ele atue sob esses moldes. Então, a primeira etapa da investigação, que nada mais é do que a coleta de dados, onde você tem aí a anamnese, né? É o momento da história da enfermagem. É como a gente vai organizar essa história que nós vamos estabelecer para organizar todo aquele plano de cuidados para o determinado sujeito ou sujeitos. Então, é constituída da coleta de dados, né? Da entrevista, do exame físico e de pesquisa de outros documentos, a gente vai ver mais adiante. Do diagnóstico, que na verdade, a nomeação, tá? De dados que você organizou como problemas que precisam ser transformados através da minha atuação, da minha intervenção, em uma forma do paciente, tá? Do sujeito do cuidado se sentir melhor. Ou seja, na verdade, aquilo que eu vou dar atenção, eu vou dar foco por áreas de saber, por ciências, por linhas teóricas, que eu vou estar trazendo a resposta, né, desse sujeito do cuidado ao meu plano de cuidados que eu tracei para ele. O planejamento é justamente o momento que eu vou dizer que para aquele conjunto de problemas eu quero uma determinada ou 2 ou 3 metas, ou seja, resultados, significando aí a saúde ou o equilíbrio dela, tá? Aquilo que vai gerar conforto para o paciente. Nem sempre em determinados momentos a saúde ou a meta é a cura ou a resolução daquele problema existente, mas minimamente o conforto, né? O equilíbrio, né? Das energias daquele paciente. E através de quais grupos ou grandes grupos de ações de enfermagem. Então, aqui no planejamento da assistência, a gente faz esse grande plano do que eu quero alcançar e com que tipo de ações ou grandes grupos de ações.
Na implementação, que é a quarta fase, né? Então, já disse a primeira fase, investigação, primeira fase do processo de enfermagem, segunda fase, o do diagnóstico, terceira fase do planejamento, quarta fase a implementação. O que é a implementação? De acordo com o local, o ambiente do cuidado, de acordo com os sujeitos do cuidado, com a minha autonomia, com a autonomia do enfermeiro, eu vou estar implementando aqui as ações de enfermagem ou realizando, prescrevendo e realizando as ações de enfermagem que são para melhorar e alcançar esse equilíbrio, esse conforto ou a saúde que a gente previu que pode ser possível ser alcançado. E por último, a avaliação. Eu vou avaliar através de indicadores, avaliar através vamos dizer assim, de resultados mensuráveis, ou seja, melhorou pouco, melhorou muito, não melhorou, piorou, então eu vou estar avaliando. E outras metodologias, que seria então uma terceira dimensão do eixo métodos, são todas vamos dizer assim, todas as metodologias que vêm surgindo para que o processo de enfermagem seja viabilizado de forma científica, atrelada principalmente à prática profissional, atrelada principalmente